Essa daqui é a primeira palavra que vai aparecer na Bíblia, a palavra Bereshit. A sintaxe usual do hebraico ela é um pouquinho diferente da sintaxe usual do português. No hebraico, o verbo ele tem mais importância e, portanto, ele começa a frase. E é o verbo que vai sempre conduzir as narrativas, porque literalmente é o verbo que faz a história acontecer. Então, no hebraico, a gente começa, no princípio, Bereshit, criou os céus e a terra. Ou seja, começa com o advérbio, depois vai para um verbo e depois vai para o sujeito da frase. A palavrinha Bereshit, ela é composta de duas partes. Uma preposição e uma palavra Reshit, que vem de Rosh, que significa cabeça. Os escritores da Bíblia, especificamente Salomão, livro de Provérbios, Provérbios capítulo 8, e também João, no início de seu evangelho, no primeiro capítulo do seu evangelho, e Paulo, no primeiro capítulo da carta aos Colossenses, eles entendem esse no princípio, esse Bereshit, como sendo não uma expressão temporal, mas na verdade eles entendem essa expressão como sendo uma expressão referente a Jesus. Quer dizer, Deus, através de Jesus, criou todas as coisas. Deus, por meio do Logos, da palavra de Deus, tudo foi feito. Bom, uma das características interessantes da língua hebraica, isso é importante que você saiba, é que muitas vezes as coisas significam uma coisa e significam outra coisa também. Às vezes o narrador constrói o raciocínio dele implicando duas ideias numa mesma palavra ou expressão, e as duas ideias vão estar corretas. Quando a gente pensa nessa maneira, a gente entende que a expressão Bereshit, ela não significa apenas uma referência a Jesus, mas ela pode significar também uma referência temporal, porque Reshit vem de Rosh, que significa cabeça, como eu coloquei ali. Ou seja, é possível que a expressão seja sim uma referência a Cristo, como Salomão, João e Paulo colocam, mas é também possível que ela se refira à cabeça de todas as coisas, o início de todas as coisas, como uma expressão temporal. Então, no início de tudo, Deus criou. E justamente a segunda palavra é isso, bará, o verbo criar, bará, esse verbo tão importante e interessante. Diferente de todas as outras narrativas antigas, o Deus bíblico ele não é apresentado através de uma história. A Bíblia não vai falar dos gostos e vontades e caprichos de Deus. Nada disso vai ser apresentado ao leitor, como em outros relatos antigos. Deus é introduzido no texto bíblico basicamente por uma ação bem simples, a ação de criar. Mas essa ação não é tão simples. Bará é um daqueles verbos importantes. Ele só aparece quando Deus é o sujeito. Ou seja, nenhum outro ser é descrito fazendo bará ou bará. Só Deus bará, só Deus cria, só Deus pode criar. E é um criar especial, porque ele só é usado para Deus. A gente consegue entender bará melhor pelos outros textos em que ela é usada e principalmente pelos textos em que ela aparece em paralelo com outras palavras. Como, por exemplo, Isaías capítulo 45, verso 18. Porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Senhor que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Aqui nesse texto ela aparece em paralelo com assá, uma outra palavra em hebraico que significa fazer. Ela aparece em paralelo com yatsar, que significa moldar, formar. E ela aparece em paralelo também com kum, que significa estabelecer e preparar. E o que tudo isso significa? Significa que a ação de bará envolve muitas outras ações. Portanto, bará é um fenômeno mais complexo do que todos os outros verbos usados para alguma ação de fazer. Quando você lê Gênesis 1, verso 2, diz: a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Em Gênesis 1, verso 2, ela aparece coberta de água. Em Gênesis 1, verso 9, ela é chamada a ser vista. Apareça a terra. Portanto, não há evidência textual em Gênesis 1 que Deus cria a terra da não matéria. Porque no texto, de alguma maneira, a terra já estava lá. E tudo isso aponta para duas realidades importantes do texto que eu queria conversar com vocês e resumir para vocês. Primeiro, Deus cria a terra em um contexto claro de tempo, Bereshit. E Deus cria a terra em um contexto claro de matéria, de terra, já existe. A ideia
e aqui eu quero abrir um parênteses, a ideia de imaterialidade e atemporalidade não condizem com o texto bíblico. E agora o segundo aspecto, é que a Bíblia não apresenta o que aconteceu tudo sobre o início. A Bíblia não conta tudo o que aconteceu no início. O que aconteceu antes? Como Deus existia antes de todas as coisas? Como em Gênesis 1, verso 2, já existia a terra, já existia a água? De onde fez Deus isso? De quando Deus fez isso? Gênesis não está preocupado com a física, com a química, com a biologia, com a filosofia, com as questões de hoje em dia. A Bíblia não era, e Gênesis não era um livro de ciências na antiguidade. Por exemplo, isso é muito importante, no quinto dia a Bíblia não fala na criação de aves e peixes, como a gente gosta de colocar no texto, né? E disse Deus, hajam aves voando pelo céu e peixes nadando na água. Não é assim que Deus diz. A Bíblia não trabalha de acordo com as nossas definições taxonômicas. A Bíblia fala, e hajam voadores que voejam, e criaturas que se movam pelas águas. Quer dizer, a Bíblia não usa os nossos termos científicos e não emprega ideias científicas como a gente entende hoje. Portanto, jogar a ideia de ciência para o texto bíblico não condiz com a realidade do texto bíblico. Então, Bará reafirma que somente Deus pode fazer o que foi feito e que as obras dele são inimitáveis, é impossível imitar. Não é imitável, o que Deus faz não é imitável, você não consegue fazer. Não vai ser possível reproduzir em laboratório. Agora, uma coisa instigante para mim é que o texto bíblico diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Quer dizer, o narrador começa dizendo, Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Et hashamayim ve'et haaretz, né? Céus e terra. E depois ele começa dizendo, e a terra? Ou seja, o narrador ele fala de céus e terra, mas na sequência ele vai focar onde? Na terra. Ele escolhe focar na terra. E a primeira descrição da terra é que a terra era sem forma e vazia. Torro e borro. Só que essa expressão, torro, vavorro, ela aparenta ser um par de palavras, que a gente costuma dizer quando duas palavras acontecem juntas, e elas acontecem juntas para criar o que a gente chama de endíades, ou seja, o uso de dois substantivos muito parecidos através de uma conjunção para criar uma ideia de que a mesma coisa está sendo dita pelos dois, mas a gente está usando dois para dizer apenas uma ideia, né? Então, como a gente, por exemplo, diz, a casa estava vazia e não tinha ninguém, né? Então, a gente está dizendo a mesma coisa de duas maneiras diferentes na mesma frase. Isso é para tornar o texto mais poético, isso chama endíades. Dentre as várias possibilidades da etimologia para a palavra torro, de onde ela viria, está uma expressão ugarítica que significaria deserto. A conclusão muito clara que a gente pode chegar é que torro e borro correspondem à ideia de secar, de transformar alguma coisa em árida, de transformar alguma coisa em improdutiva, alguma coisa em desértica. Ele pode ser então caracterizado por uma ausência de vida. E é exatamente assim que a gente tem que entender Gênesis capítulo 1, verso 2. E quando a gente entende isso, faz todo sentido Gênesis capítulo 1, verso 9. Porque em Gênesis capítulo 1, verso 9 diz assim, volte lá para Gênesis capítulo 1, verso 9. Ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca, e assim se fez. Portanto, a terra, antes do processo criativo, antes da ordem de Deus, ela é desértica, ela não tem vida, ela é improdutiva, ela é infértil. E a grande lição que está aqui, dentro do relato criativo de Deus, essa é a primeira delas, a primeira grande lição dentro desse processo criativo. Antes da ação divina, antes de Deus fazer qualquer coisa, não há vida. Mas quando Deus cria, a vida vai gerar vida. Vamos ler alguns textos aqui para a gente entender isso. Gênesis 1, verso 9 diz que a terra era uma porção seca. Gênesis 1, verso 10 diz que Deus chamou essa porção seca de terra. E no capítulo 1, verso 11 diz, produza a terra relva,
ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem frutos, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. Deus cria a porção seca, chama de terra, e aí Deus então diz que essa porção seca, que é sem vida, vai passar a produzir o quê? Vida, relva, plantas. E essas plantas vão dar o quê? Fruto. E esses frutos vão ter o quê? Semente. Continuando aqui ainda em Gênesis capítulo 1. Vamos ler mais um pouquinho. No 5º dia, Deus diz: povoem-se as águas de enxames, verso 20. Povoem-se as águas de enxames de seres viventes e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Deus vai criar os seres viventes que voam e os que nadam. E no verso 22 diz assim: Deus abençoou e dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei os mares e os ares. Deus cria seres que vão ocupar os ares e os mares, e esses seres vão gerar vida. E no 6º dia, ele pede para que a terra produza seres viventes, ele cria o homem e a mulher, e qual é a ordem que ele dá para todo mundo? Crescei, multiplicai-vos e enchei a terra. O ser vivo, tanto as plantas quanto os animais, a quem Deus confere vida, recebem a missão de também gerar vida. A última declaração de Gênesis capítulo 1, verso 2, que eu queria falar com vocês, é sobre o Espírito de Deus. Diz que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E aqui ele vai usar um verbinho, chamado, o verbo é rahaf. O verbo rahaf, que significa pairar, ele está no modo verbal do piel. O que isso significa? O hebraico ele tem vários modos verbais. E apesar disso estar sendo um pouco discutido hoje em dia, isso ainda é estudado. A gente tem um modo de ação simples, a gente tem um modo de ação intensiva, a gente tem um modo de ação causativa. E esses 3 modos eles podem aparecer em voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Mas o verbo aqui ele está numa voz ativa intensiva. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Espírito não está pairando despreocupadamente sobre as águas. Ele está pairando, ele está atuando fortemente na criação. Agora, o mais curioso é que esse mesmo verbo ele só vai aparecer no piel, ou seja, no mesmo modo verbal de ação ativa e intensiva, em um outro texto do Pentateuco. Só vai aparecer 2 vezes. E este outro texto é Deuteronômio, capítulo 32. Moisés aqui está cantando, ele está ensinando um povo um cântico, é o cântico de Moisés. Esse cântico é meio misturado lei com uma história. Moisés está contando uma história. Diz lá assim: achou numa terra deserta e num ermo solitário, povoado de ruídos. Rodeou e cuidou dele, guardou como menina dos olhos. Como a águia desperta sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes. Estende as asas e tomando-os os leva sobre elas. Verso 12, assim o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Deus encontra Israel, Deus encontra Jacó em uma terra deserta. Deus encontra Israel, onde Israel não é, no deserto, na infertilidade, na não-vida. E Deus protege Israel, Deus faz um círculo em torno de Israel, Deus mantém Israel. E aí vem a comparação, a símile, como uma águia que protege o seu ninho, como uma águia que rahaf, como uma águia que voeja, que paira sobre os seus filhotes. Em 2 versos, Gênesis 1, verso 2, na abertura da Bíblia, o narrador apresenta para você Jesus, o princípio da criação de Deus. Ele apresenta Deus, o Criador. Ele apresenta o Espírito que paira por sobre a criação. A triunidade divina reunida no processo criativo, nos primeiros 2 versos da Bíblia.